Toda honra e toda glória seja dado a Deus. Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz e graça do nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. É justamente sobre isso que eu quero falar, irmãos, porque eu sou cristão, e muitas das vezes vocês ouvem eu falar Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque eu não só leio a Bíblia traduzida no português, eu leio também a Bíblia judaica. E na Bíblia judaica eu vou ver o nome original do Senhor Jesus Cristo. Alguém vai dizer, então esse não era o nome dele? Não era o nome dele sim. Os irmãos têm que prestar atenção, irmãos. Aí você vai dizer, mas você está no Brasil, por que você fala assim? Bom, essa Bíblia também está no Brasil e está traduzida em português. Certo, irmãos? Está aqui, ó. Essa Bíblia aqui, certo, irmão? Se você ver aqui, ó, Pedro, que é o livro de Pedro. Vê se você consegue ver aí. Ó, livro de Pedro. Olha como está escrito ali, ó. Kefa. Certo, irmãos? E assim, também onde está escrito Jesus, também está escrito, entre parênteses, Jesus Cristo e depois Yeshua HaMashiach. Por quê? Eu vou ler aqui uma parte para mim não errar, irmão, certo? Para vocês entenderem bem. A profecia não diz que ele seria chamado Emanuel, então ele deveria ser chamado Emanuel, que é Deus conosco. Mas isso é uma forma de expressão, irmãos, para nós sabermos que ele seria o Deus que estaria conosco. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Ele não tem dois nomes, é um nome só. Porém, em cada localidade, irmãos, em cada localidade que os irmãos forem, que os irmãos vão, cada país, vamos dizer assim, às vezes é pronunciado de outra forma. Se eu for na Itália, eu não vou falar Jesus Cristo, eu vou falar Jesus Cristo. Se eu for nos Estados Unidos, eu vou falar Jesus Christ. Mas se eu for em Israel, eu até posso falar Jesus Christ, se eu falar em inglês. Mas se eu for falar em hebraico, eu vou ter que falar Yeshua HaMashiach, para eles poderem entender. E os judeus não creem, os judeus ortodoxos, os judeus religiosos, não creem em Yeshua HaMashiach. Eles estão esperando outro Messias. Eles não creem porque Yeshua HaMashiach, que veio para nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia. E eles dizem que não. Agora os judeus messiânicos, ou judeus que são cristãos, quer dizer, messiânico porque crê no Messias, crê em Jesus Cristo. Esses acreditam no mesmo Jesus que nós. Porém nós, como estamos no Brasil, é claro que nós devemos usar a linguagem portuguesa. Mas como eu leio muito a Bíblia judaica, então eu estava conversando com minha irmã e Deus me deu uma luz, que era uma irmã muito espiritual, e Deus me deu uma luz, irmão, de explicar isso, porque pode ter alguém que não entenda. E eu vou explicar e vou ler aqui um texto, irmão. Os estudiosos sérios, presta atenção, concordam que Jesus existiu historicamente. Claro, nós também concordamos. E que ele era um judeu da Galileia e que foi batizado por João Batista e começou seu próprio ministério. Logo depois, eles também concordam quando afirmam que ele pregou oralmente e foi referido como rabino. Até rabino chamaram o Senhor Jesus, chamaram ele de rabino, de rabi. E ele não deixou nenhum documento escrito da sua autoria. Não existe nenhum documento da sua autoria, irmãos, que ele mesmo escreveu, certo? A maioria desses estudiosos também afirma que Jesus foi preso, julgado, isso é tudo provado, irmãos, executado pelas autoridades romanas. Quem executou o Senhor Jesus não foi os judeus, eles foram executados pelas autoridades romanas. Logicamente influenciados não pelos judeus, mas pelo judaísmo, por aqueles judeus que estavam, porque nem todo judeu é religioso, irmãos. É isso que os irmãos têm que entender.
Tem muitos judeus que não são religiosos. Existem judeus até ateus, certo, irmãos? Cada um serve a Deus da maneira que achar melhor. Não estou julgando aqui. É para que não haja, irmãos, um antissemitismo entre nós que somos cristãos e entre os nossos irmãos que creem em Yeshua como nós. Só porque eles chamam de outro jeito. Mas é a mesma pessoa. Os irmãos estão entendendo? Senão nós estamos cometendo um erro. Um erro, irmãos. Então, porque nós não podemos, o Senhor não faz exceção de pessoa, de nação, de raça. O Senhor vem salvar o japonês, o chinês, o árabe, o turco, o russo, o ucraniano, o americano. O Senhor vem salvar a todos os homens que nele crer, Senhor Jesus. Certo, irmão? O Senhor Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach. Certo, irmãos? Como eu leio muito a outra Bíblia, às vezes eu falo os dois nomes, mesmo porque eu tenho pessoas que se comunicam comigo, certo, irmãos, que são cristãos messiânicos, que chamam o Senhor Jesus de Yeshua. Então eu tenho que também ter esse contato, porque eles usam a mesma Bíblia, eles usam, às vezes nem usam a Bíblia judaica, usam a Bíblia King James, outra Bíblia, mas só que eles falam também Jesus Cristo, mas às vezes falam Yeshua, porque é a língua deles, irmãos. Eu estive em Israel, tinha 500 irmãos batizados nas águas, que creram em Jesus Cristo, e eram judeus. Então nós temos que ver essas coisas, mas não eram da denominação que eu era, não, era de outras denominações, né? Até atendi culto para eles, irmãos, dentro de uma casa, escondido num lugar ortodoxo, certo, irmãos? Ortodoxo quer dizer num lugar que tinha aqueles judeus ortodoxos que não creem em Yeshua, que não creem nele, entende, irmão? Então nós temos que ver que existe dentro de uma nação dois grupos de pessoas. Então nós não podemos generalizar que são todos iguais, certo, irmãos? É isso que eu quero explicar. Porque às vezes alguém pode pensar, o irmão fala em Yeshua, o irmão é judeu, isso aí atrapalha. Não, não é assim. A irmã me esclareceu e eu senti de fazer esse vídeo, porque daí fica mais claro para os irmãos entenderem, entende, irmão? Também a maioria desses estudiosos que estudaram, eu estou falando de estudiosos agora, que estudaram, afirmam que Jesus foi preso, julgado, executado pelas autoridades romanas, em suma, pesquisa científica e arqueológica, história e bibliográfica, certo? Afirma que havia uma figura histórica com o nome de Jesus que viveu cerca de 2000 e poucos anos atrás, certo, irmãos? Isso aí nós já sabemos, mas eu estou passando aqui agora a parte histórica, não estou falando na parte espiritual. Mas seu nome realmente é Jesus? Aí que nós vamos entrar no detalhe. Enquanto todos os evangelhos, os primeiros textos cristãos e os historiadores da antiguidade, de fato, referem a ele como Iesus, não era nem Jesus, chamavam ele de Iesus. Por quê? Por que chamavam de Iesus? Era uma transliteração grega do nome hebraico para o original. Os irmãos estão entendendo? Qual era o original? Yeshua. Algumas aparentes discrepâncias nos próprios evangelhos podem iluminar essa questão. Pode dar uma iluminação. Então eles chamavam, no começo, como era traduzido para o grego, eles chamavam Iesus. Nome, não é, perdoa, irmãos, nome não se traduz, era transliterado. Transliterado para o grego era Iesus. Iesus Christus, certo, irmãos? Para o grego. Depois, irmãos, vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos e Mateus. No Evangelho de Mateus começa uma genealogia de Jesus que vai desde Abraão, passando por Davi até chegar à casa de José, apresentando assim Jesus como membro da casa de Davi. No entanto, Mateus também indica que José não é pai natural de Jesus. Só se encontra uma ocasião no Evangelho de Mateus, em que Jesus é referido como filho do carpinteiro. Por outro lado, seu Evangelho diz claramente que
que Maria estava prometida a José quando ela se encontrou quando ela se encontrou e o Espírito Santo lhe falou, né, que o anjo lhe falou que ela ia ser gerada pelo Espírito Santo, enfim. E Deus fez esse movimento que nasceu o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Certo, irmãos? Depois, como ele veio da linhagem da tribo de Davi, começavam a chamar ele de Jesus, ó filho de Davi. Mas Jesus não era filho de Davi, irmão. Jesus era filho de Deus. Mas é por causa que era um costume que quando, até hoje, irmãos, eu fui numa área ocupada pelos palestinos em Israel. Então eu queria saber onde morava uma pessoa. Eu não tinha endereço. Eu só falei o sobrenome da pessoa. Eu quero ir na família do fulano de tal. Eles já sabiam onde é que eram, me explicaram. Porque eles têm esse costume de aquela família fica, ainda mais que era uma família antiga. Eles pegam o nome daquela família antiga e você, não é, consegue localizar com mais facilidade, irmãos. Eu fiz, pelo menos comigo aconteceu assim, né? Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas, irmãos. Que o Senhor Jesus, o nome dele, irmãos, vocês acham que teria alguma coisa de errado quando o anjo falou que ia nascer o Emanuel? Então nós teríamos que colocar o nome de Jesus de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O anjo disse a Maria: não temas, pois encontraste graça diante de Deus, e conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas como foi colocado Yeshua? Porque a palavra Yeshua, ela tem um significado, irmão. Ela tem um significado. Certo, irmão? Yeshua HaMashiach tem um significado. E eu vou passar para vocês aqui o que quer dizer esse. Assim como Jesus também é o mesmo significado de Yeshua HaMashiach. Certo, irmãos? Mas eu acho que não há necessidade de eu passar. Acho que os irmãos já entenderam. Ele foi transliterado da língua original para o grego. Então, quando foi transliterado, os primeiros exemplares dos evangelhos foram escritos em grego. Em grego estava Jesus Christus. Depois passou para o latim. E no latim já colocaram o J, Jesus Cristo. Certo, irmãos? Quer dizer que não houve nenhuma adulteração no nome. Isso se chama transliteração. Para os irmãos terem uma ideia, o meu nome em Israel, eles não conseguem nem falar, porque é Raul. Eu tenho um conhecido, um filho, eu falo conhecido. Eu não gosto de falar dos meus filhos nos vídeos, irmão, mas se chama Gabriel. Gabriel. Em árabe, ele não é Gabriel, ele é Gibrim. Gibrim. O mesmo Gabriel, se for chamar ele lá em árabe, é Gibrim. E se for chamar em hebraico, eu vou tentar falar. É Havriel. Havriel. Talvez eu não consiga a pronúncia. Vocês não estão entendendo? Então, quando eu falo de Yeshua HaMashiach, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu sou cristão. Eu estou falando de Jesus Cristo. Mas eu preciso falar os dois nomes. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que são descendentes de judeus que escutam também os meus vídeos. Já até entraram em contato comigo por e-mail, certo? Então, se eu não falar desta maneira, eles podem não entender. Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo não ensinou ninguém matar, ninguém roubar, mas quando os cruzados entraram em Jerusalém, eles entraram em nome de Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Estruparam, mataram, colocaram fogo nos judeus. Então, se você chegar em Jerusalém e falar de Jesus Cristo,
eles vão ficar apavorados, porque eles vão pensar que é aquele Jesus Cristo, daquela denominação, que mandou fazer tudo isso. Eles não entendem. Então, se você falar Yeshua HaMashiach, eles vão acreditar que é aquele Jesus que nasceu lá em Belém da Judéia e que foi crucificado. Os irmãos estão entendendo? O meu público, não é, eu não prego apenas, eu não quero pregar apenas para portugueses, para brasileiros, eu quero pregar para todos, não é? É a mesma coisa que no árabe tem um outro nome. Eu tenho ali também o nome de Jesus em árabe, que é diferente, irmãos. Se eu não me engano é Isa. E agora? Os irmãos, se eu não me engano, tem que ver ali no Alcorão, porque eu tenho o Alcorão aqui também. Certo, irmão? Então, irmãos, fica bem explicado. Eu sou cristão, não estou pregando apenas para o Brasil. Quando você coloca um vídeo, os irmãos acreditam que eu já recebi mensagens do Iraque. Meu canal é pequeno, mas eu já recebi mensagens do Iraque. Então a irmã me deu uma excelente ideia, eu agradeço a essa irmã, não vou falar o nome dela, porque às vezes vocês podem interpretar mal, porque nós somos cristãos e nós dependemos da salvação não do povo de Israel, mas de Jesus Cristo, que era judeu. Então eu não posso misturar as coisas. Eu não sou um antissemita. Eu não sou um anti-nada, irmão. Eu só sou um anti-pecado. O resto, eu sou uma pessoa que quero pregar o Evangelho. E para mim pregar o Evangelho, eu tenho que fazer conforme o Espírito Santo me guia. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é a mesma pessoa. Pelo menos é o que eu tenho estudado. Alguns dizem que não. Alguns dizem que Jesus é um nome pagão. Mentira. Jesus é uma transliteração de Yeshua. Eu posso falar isso. Conversei com um rabino que crê em Jesus Cristo. E ele fala, eu amo a Jesus Cristo. E ele é rabino. Certo, irmãos? Ele já foi até perseguido e mora em Jerusalém. Certo? Deixou de ser rabino e agora prega Jesus Cristo. E fala que Jesus Cristo e Yeshua é a mesma pessoa. Ele me ensinou isso e ele prega Jesus Cristo. Então, irmãos, quero deixar bem claro para vocês entenderem que eu sou cristão. Quando vocês verem eu falar assim, vocês já entendem, tá bom? Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo. É a mesma pessoa. Certo, irmão? E o povo de Israel tem sim uma promessa de Deus. Senão nós iríamos desqualificar as Sagradas Escrituras. Certo, irmãos? Porque o Senhor falou que ele tinha uma promessa com Abraão, Isaac e Jacó, um estatuto perpétuo, está escrito lá. E o que é perpétuo? Uma coisa que pode ser desmanchada? Não. Se ele tinha um estatuto perpétuo, vai chegar o momento do milênio, não sei quando, vai chegar o momento da conversão de todos. Então, de todos aqueles que serão para se converter a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach. Porque os judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos não crê em Yeshua HaMashiach. Não crê no Jesus que eu estou falando aqui. Ele está esperando um outro Messias que vai vir. Certo, irmãos? Vocês estão entendendo? Então fique com essa explicação. Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém.